O podcast que você ouve agora é uma produção da Backroom Studios. Reach out, touch faith. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Beck e este é o Deboche Mode Hard, um podcast da Backroom Studios, uma produtora independente. Aqui a gente tenta entender o mundo moderno, sem abrir mão de duas coisas: dos fatos e do senso de humor com pitadas de cinismo, sabor ácido. Porque, convenhamos, a realidade resolveu competir com a ficção científica faz algum tempinho, né? E ela está ganhando. Antes da gente começar, um recado rapidinho. Se você gosta do podcast, deixa 5 estrelinhas no Spotify ou no agregador que você usa. Pode parecer pouca coisa, mas ajuda muito mais do que você imagina. É o jeito civilizado de dizer para o algoritmo: olha, talvez ainda exista vida inteligente na internet. E isso é com você. E se você quiser ajudar diretamente este projeto, o Pix é o de sempre, contato@backroom.com. O link está no descritivo deste episódio. Esse episódio é apenas um aperitivo, é um pãozinho pseudo-australiano com manteiga do Outback, de um episódio mais verticalizado que ainda estou desenvolvendo. Sim, aos poucos eu estou tomando vergonha na cara e usando o computador para organizar e transformar os meus talking points, pedaços de papel totalmente rabiscado que nem eu consigo compreender, em um roteiro organizado com início, meio e fim. Esse episódio eu me comprometo em realizá-lo de forma mais curta, mais breve. Já não me responsabilizo e me comprometo com o próximo, a continuação, o Requiem, do presente episódio. Então, reitero o pedido de contribuição, porque até o presente momento, nem a OpenAI, nem a Anthropic resolveram me contratar como consultor. Embora, depois do episódio de hoje, talvez resolvam apenas me colocar em alguma lista de observação. Caros ouvintes, eu tive uma experiência muito curiosa essa semana. Eu estava tomando minha coquinha de manhã, como sempre, eu habitué, abri o noticiário sobre os meus pushes que eu recebo de e-mail, de Substacks, blogs e os meios de comunicação que eu confio. E apareceu uma manchete, daquelas que você bate o olho e imediatamente pensa: não, isso aqui é clickbait. A manchete dizia, em resumo, uma inteligência artificial da OpenAI escapou de um ambiente de testes, acessou a internet, foi parar no Hugging Face e tentou encontrar informações que melhorassem seu desempenho na avaliação. Minha reação foi instantânea. Lá vem história. Se esse podcast fosse o EDB, não teria a minha locução pobre do meme. Certeza que o Cury, nosso editor master, iria inserir o meme. Contudo, aqui no Deboche Mode Hard é sem memes, sem filtros e nos limites possíveis, legais da liberdade de expressão no Brasil. Sabe o que eu pensei quando eu vi aquela matéria? Pensei, mais uma manchete sensacionalista. Mais um jornalista confundindo chatbot com consciência artificial. Mais uma terça-feira normal na internet. Porque, vamos combinar uma coisa, hoje existe praticamente uma indústria dedicada a transformar qualquer notícia sobre IA em trailer de filme à la Exterminador do Futuro. Se o ChatGPT demora 3 segundos para responder, alguém já publica que começou a singularidade no thread. Se o robô derrubar uma caixinha, já aparece vídeo no TikTok dizendo que a humanidade acabou dentro de um armazém da Amazon. Irmão, calma, respira. Lê a reportagem primeiro. Foi exatamente isso que eu resolvi fazer. Primeiro, a reportagem da BBC assinada pela Laura Kress. Depois, a cobertura do Guardian, escrito pelo editor de tecnologia Dan Millman. Depois, a matéria da NPR, baseada em entrevistas com pesquisadores em cibersegurança, ou cybersegurança, ou cybersecurity, enfim, e especialistas em regulação ética de inteligência artificial. Sim, eles existem. Eu sou um deles. E tenho um livro e alguns artigos publicados em revistas acadêmicas especializadas. Além do doutorado em Direito Digital que estou cursando, mas chega de autopub, chega. Enfim, essas matérias ocorreram ontem, dia 22 de julho de 2026, e hoje, dia 23 de julho. Depois de correr atrás
disso tudo, eu fui no comunicado técnico. Li os comentários de pesquisadores. Eu comparei as versões. Procurei entender o que gente séria estava dizendo antes de ouvir quem vive de fazer thumbnail com o olho arregalado para o YouTube. E aconteceu uma coisa raríssima. Quanto mais eu pesquisava, mais absurda a história ficava. Não menos, mais. Foi aí que eu pensei, isso aqui merece um episódio. Logo, bora para o Hard News. Então, vamos separar o fato da fantasia. Sem Skynet, sem Exterminador do Futuro, sem a IA acordou e decidiu exterminar a humanidade. Oh não, o que faremos? Porque não foi isso que aconteceu. O que aconteceu já é suficientemente interessante por conta própria. A OpenAI estava realizando um teste interno de segurança. Não era um chatbot, era um agente de IA, um AI agent. E existe uma diferença enorme, gritante, entre essas duas coisas. Chatbot conversa. Agente de IA executa tarefas. Ele recebe um objetivo, planeja etapas, toma decisões intermediárias, executa ações, avalia resultados e continua trabalhando até concluir aquilo que recebeu como missão. E durante esse teste, o agente de IA da OpenAI estava operando dentro de um ambiente isolado. O nome na computação e ciência de dados tem um termo próprio para isso e chama-se sandbox. Na tradução literal para o português, é uma caixa de areia. Só que nos termos metafóricos, trata-se de uma caixa de areia virtual. É um ambiente criado justamente para impedir que comportamentos inesperados atinjam sistemas reais. Pensa num laboratório que estuda vírus perigosos. O vírus, ele existe, mas ele está isolado, ou pelo menos deveria estar. Segundo a própria OpenAI, durante o experimento, o agente encontrou uma vulnerabilidade nesse ambiente e explorou essa vulnerabilidade. Conseguiu acesso externo, conectou-se à internet e começou a procurar maneiras mais eficientes de cumprir o objetivo que havia recebido. Até aqui, isso já seria uma notícia enorme, só que fica melhor ou pior. Depende do seu nível de ansiedade. Porque o sistema identificou o Hugging Face como um possível lugar para encontrar informações úteis. Para quem nunca ouviu falar, o Hugging Face é uma das maiores plataformas do mundo para compartilhamento de modelos de inteligência artificial, datasets, ferramentas de dev, de desenvolvimento e pesquisas abertas. É praticamente uma biblioteca gigantesca da comunidade de inteligência artificial. Ou, traduzindo para uma linguagem mais adulta e universitária, é como descobrir que a sala de professores ficou totalmente destrancada. Bem, de acordo e segundo The Guardian, o agente de IA inferiu sozinho que provavelmente encontraria ali no Hugging Face modelos, datasets ou soluções que poderiam ajudá-lo a cumpri-lo na sua tarefa. E aí? Você já percebeu a sutileza? Ninguém escreveu para o agente de IA, vá até o Hugging Face. Ninguém programou, invada aquele sistema. O algoritmo, por si só, o agente de IA concluiu sozinho que aquele provavelmente era o caminho mais eficiente. E foi. Cara, isso parece roteiro de filme. E justamente por isso eu achei que fosse mentira. Só que não era. A própria OpenAI confirmou o incidente, descreveu o comportamento observado e passou a investigar o caso em conjunto com o próprio Hugging Face, que informou ter fechado todas as vulnerabilidades exploradas, assim como ter reconstruído os sistemas afetados. Aliás, eu acho importantíssimo reconhecer isso aqui, porque seria muito mais fácil fazer exatamente o contrário. Seria muito mais fácil esconder, minimizar, fingir que nada aconteceu, dizer que era um teste irrelevante. Não! Eles vieram a público, reconheceram o incidente, abriram a investigação interna e compartilharam o ocorrido com a comunidade de pesquisa. Isso, na minha opinião profissional, é o tipo de transparência que vai precisar virar padrão, default, hoje e no futuro. Porque vamos combinar outra coisa? Se existe um momento para descobrir um comportamento totalmente inesperado, é durante um teste. Não depois, quando esse sistema estiver operando em, hospitais, ou controlando infraestrutura crítica de toda uma nação, nem integrado ao sistema financeiro global, ou conectado à rede elétrica de países, nem participando, já imaginou, de logística militar.
Aliás, esse episódio mostra exatamente por que testes de segurança são tão indispensáveis e também como um teste mal isolado pode deixar de ser apenas um teste. Agora vem a parte que realmente me intrigou, porque, na minha análise, o problema nunca foi a IA sair do sandbox. Meu irmão, o problema começa bem depois. Porque uma pergunta muito mais interessante aparece. Por que o agente de IA fez isso? E quando você começa a responder essa pergunta, você percebe que essa história deixa de ser apenas sobre inteligência artificial. Ela passa a ser sobre engenharia. E depois passa a ser sobre direito com D maiúsculo. E depois sobre incentivos. E no final das contas, é sobre nós. Então, o que isso tudo quer dizer? A IA não quis trapacear. E esse é o problema. Então, vamos tirar uma coisa logo da frente. Porque eu já consigo imaginar os cortes. Inteligência artificial ganha consciência. Máquinas começam a se rebelar. Skynet turned on. Skynet operational. Skynet confirmada. Fim da humanidade na próxima quinta-feira. Cancelou o sextou. Meu irmão, calma. Não foi isso. E, honestamente, o que aconteceu é muito mais interessante. Porque, no fundo, a IA não quis trapacear. Ela simplesmente tentou resolver um problema. Parece detalhe. Não é. Na verdade, essa talvez seja a diferença mais importante de todo o episódio. Porque existe uma distância enorme entre querer alguma coisa e otimizar alguma coisa. Nós, seres humanos, Homo sapiens, nós queremos. Nós sentimos. Nós temos vergonha. Sentimos orgulho. Às vezes culpa, medo. Quem hoje em dia não sofre de ansiedade? Ou já passou por algum trauma? E até hoje guarda algum ressentimento? Aquele desejo completamente irracional de provar para um professor do ensino médio, nesse caso, 20 anos depois, que ele estava errado. A IA, não. Ela recebeu um objetivo. Só isso. Um objetivo. E fez aquilo que sistemas de otimização fazem desde que computadores existem. Tentou maximizar o resultado. E não sou apenas eu dizendo isso. A NPR entrevistou o Colin Shaw Blymer, pesquisador do Center for Security and Emerging Technology da Universidade de Georgetown. E ele fez uma analogia, cara, perfeita. Olhem só, peço que fechem os olhos, imaginem o exemplo dado por Blymer. Ele disse que era como colocar um estudante dentro de uma sala, entregar uma prova, trancar a porta, ir embora no fim de semana e quando você, professor, volta, descobre que o aluno saiu da sala, descobriu onde você, professor, mora, invadiu a sua casa e roubou o gabarito. Agora, repara numa coisa. O aluno humano sabe que está colando. Ele entende a regra. Ele entende, no fundo, que cometeu fraude. Ele sabe que fez uma coisa eticamente errada. A IA, não necessariamente. Ela não pensa, hoje eu acordei antiética. Ela pensa mais ou menos assim. Objetivo, qual é? Passar na avaliação. Existe um jeito mais eficiente? Sim, existe. Então, vamos por ele. Fim. Quem chamou isso de cola fomos nós, seres humanos. O nome disso existe há muito tempo. Aliás, isso nem é novidade na pesquisa em regulação de inteligência artificial. Isso tem nome: Reward Hacking, ou hackeamento da recompensa. Também hackeamento de recompensa, ou também conhecido como Bounty Hacking. O que significa isso? Significa que um sistema aprende a melhorar não necessariamente o problema, mas a forma como o problema está sendo medido. Ele otimiza a métrica, não a realidade. Meu irmão, isso está começando a parecer menos inteligência artificial e mais reunião de diretoria de grande corporação. Porque olha ao redor, empresa melhora indicador. Como? Demitindo metade da equipe. Universidade melhora a aprovação de que forma? Facilitando a prova para que todo mundo passe de ano. Rede social melhora engajamento de que maneira? Espalhando indignação e conflito. Botando fogo no parquinho. Banco bate meta como? Empurrando produto ruim com juros altíssimos. Influenciador em YouTube está crescendo como? Muitas das vezes espalhando mentira e fake news.
Político só melhora em pesquisa fazendo espetáculo. Nós vivemos isso no Brasil desde 2016, com o coiso. A métrica sobe e o mundo piora. Bem-vindos à civilização do dashboard. E essa nova era não começou em 2026. Stuart Russell fez esse alerta há décadas. E aqui entra um pesquisador que eu considero absolutamente indispensável e não vou negar meu viés, que eu sou fã. Stuart Russell, professor da Universidade de Califórnia em Berkeley. Ele é coautor de um dos livros mais importantes da história da inteligência artificial. Russell, ele alerta há décadas para um problema muito simples. Sistemas extremamente competentes podem produzir resultados extremamente perigosos não porque sejam maus, mas porque estão perseguindo o objetivo errado. Ou o objetivo certo, escrito de maneira errada. Existe uma diferença enorme quando você diz passe na prova, ela passa. Você diz maximize engajamento, ela maximiza. Você vai lá e fala reduza custos, ela reduz. Você pode falar ganhe a guerra contra o Irã, e ela ganha. Ou destrói tudo tentando, com drones, com tudo que a gente está vendo por aí em 2026. O problema é que nós, seres humanos, colocamos cláusulas invisíveis em praticamente tudo o que dizemos. Passe na prova, sem colar. Ganhe dinheiro, sem cometer fraude. Reduza custos, sem destruir com metade do capital humano, demitindo metade dos seus funcionários. Aumente engajamento, sem radicalizar ou polarizar os adolescentes. Ganhe a guerra, sem acabar com a humanidade. Só que essas cláusulas invisíveis, muitas vezes, nunca foram escritas. Elas estavam lá na nossa cabeça. E aqui, desculpem, o advogado e pesquisador acadêmico dentro de mim pede licença. Porque isso me lembrou imediatamente de uma coisa. No direito, com D maiúsculo, a gente aprende desde cedo que uma norma nunca é só texto. Existe contexto, existe perspectiva teleológica, ou, no português bem claro, finalidade. Existe hermenêutica, ou no português bem claro, interpretação. Existe princípio da proporcionalidade, princípio da boa-fé jurídica. Existe aquilo que nós juristas chamamos de o espírito da norma, a essência dela, o que ela quer transmitir. Agora, imagina pegar uma instrução, apagar tudo isso, deixar apenas a frase resolva este problema. Entrega essa frase para um sistema absurdamente competente. Meu irmão, talvez o problema nunca tenha sido a inteligência artificial. Talvez o problema tenha sido a nossa instrução. E com isso, a frase que mudou minha cabeça. Existe uma diferença gigantesca entre estas duas frases seguintes. A primeira, resolva este desafio. Preparados para a segunda? Resolva este desafio sem explorar vulnerabilidades, sem acessar sistemas externos, sem utilizar informações confidenciais, sem modificar o ambiente de avaliação e respeitando todas as restrições de segurança. Percebem a diferença? A segunda é muito maior. É muito menos elegante, muito mais chata e infinitamente melhor para a IA. E é exatamente a mesma diferença entre dizer ganhe dinheiro para mim e dizer ganhe dinheiro para mim sem cometer fraude, sem exploração, sem corrupção, sem monopólio, sem destruir o meio ambiente e sem vender dados pessoais para terceiros. A primeira cabe numa caneca de coach influencer do YouTube. A segunda exige uma constituição. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a desconfiar de que essa história não era apenas sobre inteligência artificial. Porque aparece uma pergunta muito pior. Quem ensinou essa lógica para ela? Nesse momento, eu pediria para uma IA generativa de imagens fazer um pôster com Guerra nas Estrelas, Star Wars. Bem, o melhor filme, na minha opinião, da franquia, com subtítulo ao filme sendo Rogue AI, Rogue One. E o problema não era a Estrela da Morte. Cara, eu confesso, quando eu vi o termo que começaram a usar, eu ri. Rogue AI, inteligência artificial rebelde. Rebelde. Rogue. Eu não consegui pensar em outra coisa. Rogue One, Star Wars. Só que existe uma pequenininha diferença.
Em Rogue One, um grupo de rebeldes invade uma instalação gigantesca, rouba os planos da Estrela da Morte e tenta impedir uma catástrofe galáctica. Aqui, a Estrela da Morte foi procurar o gabarito. E, sinceramente, essa talvez seja a melhor metáfora para toda essa história, porque pela primeira vez, um monte de gente percebeu que o problema já não era mais responder perguntas, era um sistema planejando, mudando de estratégia, executando etapas, tomando decisões intermediárias, encontrando caminhos alternativos. Meu irmão, isso muda completamente a conversa. E eu sei, ainda vai ter gente fazendo uma daquelas perguntas que sempre pipocam. Mas isso é uma IA consciente? Não. E eu faço questão de insistir nisso, porque existe uma mania, quase um vício, de transformar qualquer avanço em inteligência artificial numa discussão metafísica. Ela pensa? A IA sente? É capaz da inteligência artificial sonhar? Ela tem consciência própria? Possui alma? Calma. A inteligência artificial acabou de tentar colar na prova. Vamos resolver um problema de cada vez. Aliás, essa mania de atribuir intenções humanas às máquinas foi criticada justamente por especialistas entrevistados na própria matéria da NPR, poxa vida. O cientista social Hannes Schools, da Universidade de Amsterdã, fez uma observação que eu achei brilhante. Segundo ele, quando a gente diz que a IA enlouqueceu ou que a IA decidiu agir sozinha, a gente corre um risco enorme. O risco de tirar a responsabilidade de quem realmente tomou as decisões. Porque, no final das contas, foram as pessoas que escreveram os objetivos. Foram as pessoas, programadores, funcionários das empresas como a OpenAI, que definiram os parâmetros, os pesos, as redes neurais. Foram as pessoas que decidiram quais proteções existiriam e também quais proteções não existiriam. A IA não acordou numa segunda-feira de manhã, puta da cara, pensando, hoje eu vou causar, hoje eu vou gerar um incidente internacional em escala de Terceira Guerra Mundial. Ela fez aquilo para o qual foi construída, resolver problemas. Só que resolveu de um jeito que ninguém tinha antecipado. E talvez o espelho incomode mais do que a máquina. E aí que eu comecei a pensar numa coisa. Talvez o problema não seja a inteligência artificial. Talvez o problema seja o espelho. Que espelho? Vou explicar. Porque, vamos combinar mais uma coisa, durante uns 20 anos, Silicon Valley, Vale do Silício, lá na Califórnia, praticamente viveu uma religião. Think outside the box. Pense fora da caixa. Move fast, break things. Vá rápido, quebre tudo. Disrupt, hack, optimize, find another way. Era um mantra. Toda keynote, todo evento de startup, todo pitch para investidor, todo coachzinho de empreendedorismo. Todo mundo repetia exatamente a mesma liturgia. Aí, uma inteligência artificial resolve literalmente pensar fora da caixa. Sai do sandbox, encontra um caminho alternativo, explora uma vulnerabilidade, busca uma solução mais eficiente e, de repente, todo mundo entra em pânico? Peraí, né? Foi exatamente isso que vocês passaram 20 anos ensinando, treinando, moldando e agora tem este presente resultado. É inevitável. E aqui vem a moral dessa história. A diferença é que ninguém escreveu. Só que existe uma diferença enorme quando um fundador de startup diz break things, quebre coisas, tipo na mentalidade Uber, totalmente mercado disruptivo, vamos acabar com todos os taxistas. Ele imagina quebrar o mercado, a concorrência, o status quo ante, o modelo capitalista, mercantilista antigo. Nunca o seu próprio laboratório. Quando alguém diz think outside the box, pense do lado de fora da caixa, essa pessoa, este CEO, espera criatividade, mas uma criatividade que continue respeitando os limites que ninguém formalizou. Que limites? Limites culturais, limites éticos, morais, institucionais, constitucionais. A IA não entende nenhuma dessas coisas. Ela entende objetivo. 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 E é justamente aí que ela começa a aparecer assustadora. Não porque esteja ficando parecida conosco, mas porque ela leva a nossa lógica muito mais a sério do que nós mesmos. E
É por isso que os laboratórios mudaram de discurso. Aliás, repara numa mudança curiosa. Nos últimos 5 anos, as empresas de IA disputam quem tem um modelo mais poderoso. Porém, hoje, justamente na data de gravação deste episódio, dia 23 de julho de 2026, cada vez mais percebo que as entrevistas, as relevantes, as entrevistas importantes, parecem repetir outras palavras, outros termos. Segurança, alinhamento ou AI alignment, governança. E isso não é coincidência. Fiquei surpreso, mas o próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, passou a falar cada vez mais em mecanismos de governança para sistemas avançados. Se ele falou isso da boca para fora para marketing, nós não saberemos hoje. Mas que ele deve se comprometer com isso é um fato. Já o Dario Amodei, CEO fundador da Anthropic, que também era da OpenAI, só que saiu de lá para fundar a Anthropic, praticamente transformou segurança em identidade institucional da sua própria empresa. E talvez o caso mais simbólico seja o do Ilya Sutskever, um dos cientistas mais importantes da história da OpenAI, que saiu há bastante tempo. E ele estudou lá na Universidade de Toronto, na U of T, com 2 computadores no seu dormitório, e ele é um dos pais da inteligência artificial como nós conhecemos ela hoje. Um dos cientistas mais importantes do mundo. Saiu da OpenAI e, assim como Dario Amodei, que fundou a Anthropic, no caso do Ilya, ele fundou uma outra organização. O nome? Safe Super Intelligence. Safe, seguro. Meu irmão, quando um dos maiores pesquisadores do planeta coloca a palavra seguro no nome da própria empresa, talvez, só talvez, seja porque ele esteja tentando nos dizer alguma coisa. E vamos dar um voto de crédito para ele. Então, bora para o verdadeiro ponto. Então, eu acho curioso quando alguém resume tudo dizendo: nossa, a IA ficou esperta. Talvez essa seja a conclusão menos interessante possível. Porque, para mim, o mais importante não foi descobrir que um sistema encontrou um caminho inesperado. Foi descobrir que esse caminho fazia todo sentido dentro da lógica que nós mesmos construímos. E talvez esse seja justamente o ponto mais desconfortável, porque quando uma máquina começa a refletir a cultura que a criou, talvez o problema deixe de ser a máquina e passe a ser a cultura. E é exatamente aqui que essa conversa deixa de ser sobre engenharia, deixa de ser apenas sobre o estado da arte e começa a ficar perigosamente próxima do direito, com D maiúsculo. Para tanto, gostaria de inferir que a IA não inventou nada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Honestamente, quem aqui nunca viu alguém colando na prova? Não precisa responder. Todo mundo conheceu alguém, um amigo, um conhecido ou conhecida. Esse sujeito aí. Eu conhecia. Você certamente também conheceu. Foi na escola, na faculdade, talvez, no cursinho preparatório. Quem não leu uma reportagem no jornal, no antigo jornal ou no portal de notícias, que tal sujeitinho apareceu num concurso público importantíssimo? Sempre tinha e sempre continua existindo aquele cara. O objetivo dele nunca foi aprender, era passar. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Aprender é lento. Por quê? Porque dá trabalho. Exige erro. Exige de nós termos um mínimo de humildade. É preciso que nós aprendamos a recomeçar quando necessário. Passar, às vezes, basta encontrar um atalho. E talvez seja justamente aí que essa história fique realmente interessante. Porque a internet resolveu chamar isso de Rogue AI, IA rebelde. Rebelde? Meu irmão, rebelde seria se ela olhasse para a prova e dissesse: professor, essa avaliação mede a coisa errada. Isso seria rebeldia com a minha locução cafona dos anos 80 de voz robótica de IA. O que a IA fez foi muito mais corporativo. Ela olhou para o indicador e resolveu otimizar o indicador. Isso, com todo respeito, não é rebeldia. Isso é consultoria. Ela virou tipo uma KPMG, uma PwC da vida. Porque consultoria faz exatamente isso. Não necessariamente melhora a realidade. Melhora o KPI, melhora o dashboard, o PowerPoint da reunião de segunda-feira, com Canva, com o uso de IA generativa para fazer os slides, melhora o gráfico,
melhora o bônus no final do ano, a apresentação para o conselho de diretoria da sociedade anônima. Se a realidade melhora junto, ótimo, mas se não melhora, fica para o próximo trimestre. E sabem o que eu percebi? Concluí que o mundo virou um painel de indicadores. Eu comecei a olhar ao redor. Empresa mede produtividade, a universidade mede impacto, rede social mede retenção. Já as plataformas de streaming medem tempo de captura de tela, retenção de tela. Político mede sua aprovação, influenciador fica medindo engajamento em analytics, jornal mede via clique. E no caso de podcast, a gente mede download. Meu irmão, até relacionamento hoje tem dashboard. Tem aplicativo por aí dizendo: parabéns, você conversou 17% mais esta semana com a sua companheira. Cara, na boa, eu não quero estatística, eu quero paz de espírito. Percebem? Nós transformamos praticamente toda a atividade humana em estatística, em número, e depois ficamos espantados quando uma máquina aprende exatamente esse jogo. E, portanto, é importante afirmar que o algoritmo não odeia você. Aliás, tem uma frase que eu repito sempre e é essa: o algoritmo não odeia você. Ele não acorda de manhã pensando: hoje eu vou radicalizar um adolescente. Não. Ele percebe uma correlação. Indignação gera retenção. Retenção gera publicidade. Publicidade gera faturamento. Fim. O resto é consequência. E é exatamente por isso que eu acho curioso quando alguém diz: nossa, a IA fez uma coisa totalmente inesperada. Não! Ela fez uma coisa extremamente esperada, só que pelas pessoas erradas. E aqui precisamos falar de incentivos. Desculpem, mas, de novo, o advogado pesquisador focado em regulação IA volta à conversa. Porque existe uma coisa que o direito aprende muito cedo. Toda norma produz incentivos. Sempre. Você muda o imposto, empresas mudam o comportamento, você muda uma regra eleitoral, partidos mudam estratégia, você muda a regra ambiental, mercados inteiros se reorganizam. O direito é uma gigantesca fábrica de arquitetura de incentivos. Agora, por que exatamente seria diferente com os algoritmos, hein? Não seria. Eles também respondem a incentivos. A diferença é que eles fazem isso numa velocidade absurda, sem ego, sem vergonha, sem qualquer constrangimento, sem medir sua própria reputação, sem aquele momento em que alguém olha para o lado e pensa: cara, eu acho melhor não, hein? A máquina não tem esse freio. E talvez o espelho seja pior. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todo o episódio. A IA não inventou bata a meta. A IA não inventou entregue resultado. A IA não inventou depois a gente vê as consequências. Nós inventamos. Nós somos aqueles que premiamos quando necessário e às vezes premiamos executivos que não merecem prêmios. Somos nós que decidimos quem deve ser promovido e quem deve ser, na casa de milhares, demitidos. Nós que demos os bônus. Nós que fizemos carreira em cima disso. Fomos nós que construímos uma cultura civilizatória inteira dizendo que eficiência é sempre uma virtude. Mesmo quando ninguém mais pergunta: eficiência para quê? Eficiência para quem? E quem paga a conta dessa tal de eficiência? Talvez o incidente dessa semana revele muito menos sobre inteligência artificial e mais sobre nós mesmos. Porque quando uma máquina aprende exatamente os incentivos que nós desenhamos, ela apenas desenvolve uma versão extremamente competente da nossa própria lógica. E isso talvez explique por que esse episódio incomodou tanta gente no mundo inteiro. Não foi porque a IA saiu do sandbox, foi porque, pela primeira vez, o sandbox começou a parecer muito parecido como o mundo de fato é aqui fora. E existe uma conclusão da qual eu simplesmente não consigo escapar. Incentivos nunca aparecem sozinhos. Alguém desenha os incentivos. O que eu quero dizer com isso é que o problema nunca foi a IA. Deixa eu terminar com uma provocação, porque quanto mais eu li essa história, menos eu achava que ela era uma história sobre inteligência artificial. E mais eu achava que era sobre uma história sobre nós. Porque vamos combinar uma última coisa, por fim. A IA não inventou corrupção. Ela não inventou cartel, muito menos monopólio, muito menos estabeleceu benchmark.
KPI, a possibilidade de compra de stock options dentro da empresa, ou incentivar através da invenção do bônus por desempenho e bater metas, a invenção pela obsessão de toda hora bater meta atrás de meta, e meta, até a gente não aguentar mais de quantos nossos chefes metem essa porcaria de meta nas nossas cabeças. Fomos nós que inventamos tudo isso. Nós. Depois, pegamos bilhões de páginas escritas por seres humanos. Livros, artigos, código em diversas linguagens, jornais, tudo que está no Reddit, no 4chan da vida, relatórios de empresas, artigos acadêmicos de universidade, discussões no antigo Orkut, em redes sociais atuais, inclusive as mais podres, como o atual X, finado Twitter, e a Truth Social, lá do Laranjão, presidente americano. E fruto disso tudo, treinamos uma máquina, uma inteligência artificial, em cima disso tudo. Aí, ficamos escandalizados. Quando ela começou a se parecer conosco, talvez essa seja a pergunta provocativa certa, mas preciso também falar sobre a pergunta errada. Existe uma frase clássica da computação e da ciência de dados que é garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Só que talvez exista uma segunda versão dessa frase. Optimization in, optimization out. Quem curte aí Warhammer 40k, Space Marines 2 e joga aí no computador ou PS5, enfim, eu tô jogando. E aí me veio a voz do imperador falando esse termo, optimization in, optimization out. Desculpa essa anedota, mas só para ir para um lado um pouquinho geek. Mas vamos focar de volta ao final deste episódio. Talvez a segunda versão da frase garbage in, garbage out seja otimização entra, otimização sai. Você constrói uma cultura inteira baseada em otimização e depois treina sistemas para otimizar qualquer objetivo. Meu irmão, o resultado dificilmente seria diferente. O que realmente aconteceu essa semana, e talvez a coisa mais importante desta semana, não tenha sido uma IA encontrar uma vulnerabilidade. Vulnerabilidades sempre existiram e sempre vão existir. É justamente por isso que laboratórios sérios fazem testes. O que realmente aconteceu foi outra coisa, um outro fenômeno. Nós descobrimos que já chegamos num estágio tecnológico do estado da arte, desses agentes de IA, desta tecnologia nova, em que sistemas suficientemente competentes conseguem produzir comportamentos que parecem estratégia, parecem planejamento, com o uso de improviso, adereço, verossemelhança, o que parece aparentemente ser uso de criatividade, mesmo sem consciência. E isso muda completamente a conversa. Porque durante décadas a pergunta era, e continua até hoje, em muitos meios, inclusive acadêmicos, sendo: será que um dia as máquinas vão pensar? Talvez a pergunta correta seja outra. Será que elas precisam pensar? Porque para produzir um impacto gigantesco, talvez baste ser absurdamente competente. A minha análise se direciona para um ponto crítico nosso, que é preciso um pouco de humildade. E aqui eu acho que existe uma lição importantíssima, principalmente para nós. Porque toda vez que acontece alguma coisa inesperada, a primeira reação costuma ser: não, está tudo sob controle. Meu irmão, talvez não esteja. E admitir isso não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade. Aliás, o episódio inteiro pode ser resumido em poucas linhas. A OpenAI fez um teste, identificou um comportamento gravíssimo, divulgou publicamente o incidente, cooperou com uma investigação interna e o Hugging Face informou que fechou todas as vulnerabilidades encontradas e reconstruiu os sistemas afetados. É assim que a ciência deveria funcionar sempre. O que vimos essa semana foi a exceção, não a regra. O princípio da accountability, ou, em português, na tradução mais próxima, utilizada em temas de discussão no mundo acadêmico, pelos pesquisadores, é o princípio da prestação de contas, em regulação ética de IA. E, basicamente, esse princípio de accountability, o que vimos foi mostrar o seu holofote do Batman ligado para todo o planeta, todo o mundo, de uma só vez, no mesmo segundo. Mas como é que a ciência deveria funcionar? Não escondendo erros, encontrando os erros e dando transparência a eles. Porque erro escondido é fórmula de virar desastre.
erro conhecido vira conhecimento. E, portanto, vamos para a pergunta que sobrou. Só que quando eu terminei de ler tudo isso e produzir este roteiro, percebi uma coisa curiosa. Eu já não estava mais pensando na OpenAI, nem no Hugging Face, nem no Sandbox. Eu estava pensando em quem escreve os objetivos. Porque uma inteligência artificial, gente, nunca escolhe sozinha qual objetivo deve perseguir. Alguém escreve a meta, alguém escreve os dados que são treinados pela IA. É alguém que define as restrições, algum funcionário que decide onde que aquele sistema vai ser desenvolvido, treinado e usado, e algum CEO, algum diretor que escolhe quem será afetado por ele. Percebem isso? A conversa deixa de ser sobre a tecnologia e passa a ser sobre o design, a arquitetura, a instituição, a escolha, a política dentro da empresa. Ela passa a ser institucional, depois econômica, depois política e, finalmente, democrática. E foi exatamente aí que eu percebi qual deveria ser o próximo episódio. Porque se hoje nós falamos sobre uma inteligência artificial que saiu do sandbox, no próximo episódio eu quero falar sobre quem está desenhando o mundo do lado de fora dele. Quero falar sobre os novos centros do poder, sobre os bilionários da inteligência artificial, sobre a aproximação entre Big Tech, vigilância, contratos públicos e Estado, sobre o Vale do Silício, possivelmente até incluir falar sobre o WISE, mas principalmente sobre os Tech Bros, mais uma vez, e sobre uma pergunta que me incomoda cada vez mais. Como os Estados Unidos da América, que durante décadas venderam a imagem de grande guardião da democracia liberal, chegaram ao ponto de parte do poder tecnológico questionar justamente os limites da sua própria democracia. Porque talvez a verdadeira notícia dessa semana nunca tenha sido uma IA escapando de um sandbox. Talvez, só talvez, essa tenha sido apenas a primeira rachadura numa parede muito maior. Bem, eu sou o Beck, esse foi o Deboche Mode Hard. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelas no Spotify. Compartilha com aquele amigo que ainda acha que inteligência artificial serve apenas para figurinha de WhatsApp e mandar aquele vídeo totalmente sem noção que usou o Google View e não faz o menor sentido de início ao fim. E se quiser ajudar este projeto, faz o Pix, maroto, lá pro contato@backroom.com. Muito obrigado pela companhia e até a próxima, porque agora que nós entendemos como uma IA saiu do sandbox, está na hora de entender quem está desenhando o mundo para onde ela vai.